Vamos lá, tá? A gente fala aqui nesse vídeo ainda sobre a não vinda de Deni Bouanga e a gente fala aqui também sobre o novo 9. Informação apurada aqui por a gente do Raiz Tricolor, informação exclusiva de que o Fluminense tem um novo 9 negociando. Roda a vinheta. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista e sou o Tricolor. Deixe um like aqui embaixo, se inscreva no canal e vamos lá, tá? Pra gente trocar essa ideia. Bem, vamos lá. Sequência de falas aqui. Eu vou abrir pela notícia mais importante, por mais que não faça muita lógica temporal aqui. O Fluminense já iniciou contatos e negociações acerca de um novo 9. Depois da negociação com o Bouanga ficar tempo demais em compasso de espera, dá pra dizer assim, o Fluminense agora já iniciou essa negociação. Eu, particularmente, não curto muito dar essa notícia quando eu repercuto notícia dos outros, né? De repórteres que eu confio. Mas eu dar uma informação exclusiva vaga, assim, eu não curto muito. O Fluminense já tem uma negociação com outro camisa 9. O cenário é esse, é uma negociação iniciada especificamente com um jogador. E há uma pressa no Fluminense para que essa negociação seja fechada até sexta-feira. Sexta agora. Depois disso entra o Carnaval, e por mais que possa ser um 9 de fora, o Carnaval acaba atravancando algumas coisas aqui no Brasil também. Então, essa informação que eu tenho. Eu não gosto de dar informação, que eu estava falando, que eu não gosto de dar informação sem o nome do jogador. Eu gosto de apurar mesmo aquilo que eu já falo aqui algumas vezes. Mesmo que outro dê o nome na frente, etc. Como jornalista, é óbvio que eu fico puto, né? Porque eu quero ser o primeiro a dar informação, eu quero isso também, mas eu sempre prezo por uma informação mais bem apurada, mais, né, detalhada. Só que eu acho que dentro da situação e da forma como vem sendo as negociações do Camisa 9, eu julgo que seja importante esse fato. Até porque também não gosto, porque isso vira uma pista para os amigos também que estão, né, os rivais, entre aspas, na cobertura, que já estão em alerta para buscar algum jogador. É justo dizer que o GE já tinha dado uma informação também que eu mencionei no vídeo anterior, que o Fluminense avança em outras alternativas, mas essa informação ela é específica. Existe uma negociação do Fluminense, e é uma negociação que estava travada, estava guardada em meio ao Bouanga. Vamos lá, tem alguns nomes que foram mencionados, eu estou tentando apurar esses nomes aí, não os nomes do Paulinho, do Marcos Leonardo, do Córdoba, esses foram negados, né? Uma galera não tem informação, mas foram negados por uma galera. Mas vamos lá, tá? O que a gente tem de informação? E informação também sobre os bastidores da negociação do Bouanga. Vamos lá, tá? O Fluminense, dentro dessa negociação como um todo, o Fluminense pagaria 15 milhões de dólares no momento que chegou um furacão aqui, que acho que é meu filho. Você tá muito bonitão? Você bateu aqui na porta, no meio do vídeo, pra poder falar que você tá bonitão de Fluminense? Sim. Foi? Que a mamãe falou. É. Sim. A mamãe falou? Sim. Sabe onde o papai comprou essa roupa sua? Onde? Na Fute Fanatics. Fute Fanatics é muito legal. É, muito legal essa roupa, né? Agora fala assim, cupom Jornada 10. Por jornada 10. Isso aí. E fala, foi uma boa propaganda essa? Foi uma parada essa? Responde aí nos comentários. Responde aí dos comentários. Fala assim, valeu. Valeu. E me responde uma coisa você agora. O Bouanga vem ou não vem? Você não sabe? Eu vou falar aqui? Vem ou não vem? Vem ou não vem? Não, me responde, vem ou não vem? Vem. Você acha que vem? Sim. Mas acho que pelo visto não. Vai lá agora para eu poder continuar gravando. Interrupção involuntária, mas propaganda voluntária, tá? Vai lá na Fute Fanatics, o link tá aqui na descrição, e agrade seu filho dessa maneira também. Mas vamos lá, voltando sobre a situação do Bouanga, tá? O Fluminense, internamente, quando fez a proposta, subiu a proposta de 12 para 15 milhões de euros, já se falava no Fluminense de um gasto desde o início, tá? Da janela
depois da situação do Hulk, de que o Fluminense, depois da situação do Hulk, tá? Só para deixar claro, que o Fluminense teria um gasto ali entre 12 e 15 milhões de euros, porque a mira já era no Buanga. Mas existia no Fluminense, o nome do Buanga não era unanimidade. Isso era um ponto a ser debatido. Todos os nomes não vão ser unanimidade propriamente, mas o que se colocava sobre a situação do Buanga internamente, tá? Colocava-se que o jogador já tem 31 anos, não é um jogador jovem, é um jogador que nunca pisou no Brasil, na América do Sul. Tô falando nunca pisou, pode ter passado férias, né? Mas vocês entenderam, nunca trabalhou aqui. A carreira do cara é feita inteirinha na França e nos Estados Unidos. Então, clima pode não se adaptar, tem uma série de coisas que pode não se adaptar. Por exemplo, Santi Moreno e Lúcio Acosta são dois latino-americanos, sul-americanos, né, para ser mais preciso. O Lúcio se adapta muito rápido, o Santi não se adapta, demora um tempo. Aí você vem para outros, e isso porque, novamente, falam espanhol, a adaptação não é uma coisa tão simples. Então o Buanga poderia não se adaptar, poderia não acontecer isso. Voltando para outras coisas também que também eram pontos colocados internamente. O fato de ser um jogador com um preço muito alto. O Fluminense estaria fazendo 3 vezes mais, pagando 3 vezes mais do que a sua maior contratação. Então era um dinheiro muito alto para um jogador que não traria um retorno de mídia diretamente, né? A gente não está falando de uma contratação de peso, a gente está falando de um jogador com números de peso. Eu era muito a favor da contratação do Buanga, tá? Acho que essas dúvidas que se tinham internamente, elas são justas, elas fazem sentido. Isso fazia com que se tivesse uma preocupação ali em relação ao nome, né? Até a travada que se dava inicialmente de não vazar, pensando em contratação e toda aquela história do vazamento que eu já venho falando aqui há um tempo, de que o Fluminense tem bloqueado as negociações, tentado bloquear completamente as negociações, também para outro clube não se meter, não pedirem mais, pedirem menos, etc. Porque toda negociação que se arrasta é uma negociação que pode virar problemática. Vou falar disso já, inclusive. Então a situação, na prática do Buanga, parte desse travar era justamente por não saber a opinião da torcida. Porque assim, eu posso vir para cá e falar bem assim, cara, é um atacante de 31 anos, que só jogou o maior time que ele jogou foi no Saint Etienne e no Los Angeles na Liga dos Estados Unidos. Do Gabão, 31 anos, que nunca pisou no Brasil. E esse cara vai custar 15 milhões de dólares pro Fluminense. Eu posso vir pra cá e falar, cara, a gente tá simplesmente trazendo um centroavante que nas últimas 3 temporadas ele tem uma média acima de uma participação em gol por jogo. Seja em gols ou seja em assistências. Qual atacante do mundo vai ter isso? É muito raro isso ter. Então, tem os dois lados, que com 31 anos é um touro fisicamente, que sai da área, tem qualidade, tem drible, mas tem poder de finalização. Tem os dois lados. Então, esse era um ponto de dúvida nos bastidores se o Fluminense não estava indo com dinheiro de mais e com segurança de menos. Mas isso não afetou a negociação diretamente do Buanga, tá? Só para deixar isso claro. Não é que essas vozes venceram o debate, por isso o Fluminense se retirou. Pelo contrário, essas vozes perderam. Por isso o Fluminense fez a proposta, tentou a contratação e recebeu a negativa do LAFC. E aí eu trago um último ponto aqui, que é o quanto isso enfraquece ou não enfraquece o Fluminense nessa ótica de mercado. Porque se o objetivo do Fluminense é tentar segurar ao máximo qualquer notícia de negociação, então assim, a gente teve muita dificuldade para confirmar a informação. E fica aqui os méritos à galera lá do território MLS que tinha dado a informação de que o LA recusaria. A gente teve muita dificuldade de confirmar a informação de que o Fluminense recebeu a resposta oficial do LAFC negando, da mesma maneira que a gente teve muita dificuldade para poder conseguir o nome do Buanga. Então, existe uma preocupação interna baseado em não iludir a torcida ou não criar expectativas na torcida, ou que essa expectativa da torcida não atrapalhe a negociação, nem pro lado bom e nem pro lado ruim, nem de que tá negociando, por isso vamos ter uma dificuldade para descobrir esse nome agora também, bem como o inverso também, o outro lado, que é para descobrir quando uma negociação fecha.
O fato é que, na negociação do Hulk, o Atlético se enrolou todo e demorou muito. Isso me parece meio óbvio. A enrolação partiu do Atlético e talvez o Fluminense tenha esperado demais. Na negociação do Boanga, eu me lembro bem da negociação do Hércules. O Fluminense, o Mário liga pro Marcelo Paes, o Marcelo Paes aceita e no mesmo dia a negociação está fechada. Liga pro Hércules, o Hércules topa e no mesmo dia a negociação está fechada e anunciada. Se essa negociação deixa, não, hoje é sexta, vamos fechar na segunda. No final de semana o Hércules comenta com um amigo, o empresário menciona isso numa roda de bar, vaza a notícia, a torcida do Fortaleza vem pra cima e o Marcelo Paes fala, vai dar merda se eu vender, aí já vem pressão, e o treinador já vira e fala, ó, aí complica, você vai me tirar meu melhor volante, né? E ele desiste de vender? Era possível. A situação com o Boanga foi mais ou menos assim. O Fluminense negociou, mandou uma proposta, eles recusaram pedindo outra, o Inter Miami também enviou, eles recusaram, pediram, eles mencionam termos para liberar, o Fluminense paralisa e fica de domingo à noite até quinta-feira para enviar a proposta. E quando envia, já envia sem tanta certeza, esse outro bastidor. O Fluminense envia achando que vai receber a resposta e desde pelo menos quinta à noite, sexta de manhã, já existia uma apreensão no Fluminense de que o LA não respondesse. Então a situação, para mim, do Boanga é muito clara. O Fluminense, eu vou cravar aqui que o Fluminense perdeu a contratação do Boanga quando fecha essa porta para abrir a negociação do John Arias. Mas isso foi um fato determinante, acho que isso é fato. Acho que isso é fato. Foi algo determinante nessa negociação. Vamos tentar descobrir esse nome do novo jogador. O Fluminense tem menos dias agora para fechar com o Carnaval no meio. E a gente fica de olho. Até porque eu mencionei aqui, e eu banco as notícias que eu dou, tá? O Fluminense corre porque quer fechar até sexta. Só que, vai fechar até sexta? No Fluminense, qualquer gibi, qualquer minissérie, qualquer comercial se transforma rapidamente numa novela. E qualquer novela se transforma numa malhação também. Vamos tentar apurar e descobrir. Se inscreve, tamo junto, até a próxima. Valeu.